entrevistar o presidente do Sindicato dos Técnicos de Segurança ao Trabalho do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Elias Bernardino da Silva Júnior, e nós vamos falar aqui hoje algumas ações que o sindicato irá promover esse ano. E aí eu tenho um rol de perguntas aqui ao nosso presidente, para que ele possa elucidar isso para a categoria. Boa tarde, presidente. Boa tarde. O senhor criou e elaborou o programa TV Segurança e Saúde no Trabalho, que será divulgado no YouTube. E aí nós fazemos a seguinte pergunta: qual é o objetivo, desse programa e qual é a categoria que ele pretende, na realidade, atingir? Bom, o objetivo principal desse programa vai ser aglutinar, difundir vários eventos que nós faremos durante o exercício 2019, em comemoração aos 30 anos da fundação da nossa entidade. Então, o Sindicato dos Técnicos do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro, ele foi fundado em 29 de junho de 1989. Então, esse ano, vamos desenvolver vários eventos em comemoração ao aniversário da nossa entidade, porque 30 anos de muita luta, de muita garra em prol dos legítimos direitos da categoria do Estado do Rio de Janeiro. Em relação ao público, como o companheiro perguntou, o público são todos profissionais prevencionistas e todo o público em geral que queira participar de alguma maneira. Quer dizer, então todo o público em geral que tem interesse na causa prevencionista. Com certeza. Quer dizer, membros de CIPA, todo esse pessoal está apto a assistir às matérias que passarão pela TV Segurança e Saúde no Trabalho. Com certeza, porque todo mundo sabe que a nossa profissão, técnicos do nosso trabalho, nós somos profissionais de categoria diferenciada. Então nós estamos em qualquer ramo de atividade. Por isso todos participarão, todos estarão bem-vindos, todos vão participar dessa comemoração muito importante para a gente, 30 anos do sindicato. E esse projeto 30 anos também é de fundamental importância, porque a gente vai fazer parceria com empresas de qualquer segmento. Não precisa ser empresa do segmento de segurança do trabalho. Uma empresa do ramo de construção civil, uma empresa do ramo de vigilância, qualquer empresa do ramo, de qualquer ramo de atividade que queira participar do projeto 30 anos do sindicato, ela será bem-vinda e a gente estará proporcionando uma visualização dessas empresas no nosso site, entendeu? No nosso Facebook, nos programas que serão gravados na própria empresa ou onde ela indicar que seja gravado esses programas, ou seja, a empresa ela vai ter uma visualização a nível nacional, que é fundamental para a imagem de qualquer empresa e de qualquer segmento hoje em dia. E qual vai ser o modelo desse programa TV Segurança e Saúde no Trabalho? Como é que vai ser o modelo disso aí? Vai ser modelo de entrevista? Vão se apresentar matérias interessantes do dia a dia, em caso de acidente, que vai ser divulgado? Como é que será feito isso? Com certeza. O programa ele vai ter praticamente duas partes, A primeira parte de entrevistas. E essas entrevistas, elas podem ser de qualquer segmento também. Seja uma personalidade da segurança e prevenção do trabalho, seja um grande empresário com grandes ideias e que queira difundir também nas suas empresas o segmento de saúde e segurança e saúde do trabalhador. Então, na primeira parte, será a entrevista da empresa e, na segunda parte, um vídeo institucional com todo o programa fabril que é da empresa, entendeu? Então, isso é muito importante para difundir. Isso eu estou falando de empresas, mas também a gente vai ter vários entrevistados, pode ser qualquer pessoa que tenha destaque na área de segurança do trabalho, qualquer autoridade e qualquer vídeo ou participação que interesse toda a categoria
não só da segurança do trabalho, mas que venha contribuir para o programa, entendeu? E difundir informações, que vai ser o nosso objetivo final do programa. Bom, aproveitando aí esse gancho dessa entrevista, né, que o senhor já colocou aí a questão do programa TV Segurança e Saúde no Trabalho, que vai ser difundido pela entidade, eu gostaria de saber, na sua visão, como é que ficou a situação das entidades sindicais após a reforma trabalhista decretada aí durante o governo Temer, né? Que situações essa reforma trouxe não só para as entidades sindicais, como para os trabalhadores como um todo, né? O que na realidade essa reforma, com essa reforma trouxe para a categoria dos técnicos e para as outras categorias como um todo? Olha, na minha visão, e eu acho que na visão de todo sindicalista e de todos os trabalhadores de todos os níveis, nós fomos diretamente afetados, principalmente na receita do sindicato, que essa reforma precária, maldita, que prejudicou o trabalhador, entendeu? Isso aí é fato, contra fato não existe argumento, entendeu? Não sei qual foi a finalidade de enfraquecer os sindicatos, está enfraquecendo os trabalhadores. E essa medida de tornar a contribuição do imposto sindical compulsória afetou diretamente todas as entidades sindicais. Com isso, colocando num risco permanente a representatividade sindical. Quer dizer, os trabalhadores perderam aí, nesse caso aí, a representatividade e, consequentemente, eles perderam também até o poder de se defender, né? Seria mais ou menos isso. Eu até vi de uma menina, uma técnica de segurança do trabalho, e coisas boas a gente copia, né? Então, eu vi a menina falando e eu copiei isso, que é uma boa iniciativa. O sindicato é o advogado do trabalhador. Então, é uma frase que resume tudo. As entidades sindicais defendem todos os interesses da categoria. Então, essa questão da representatividade foi diretamente afetada, porque a entidade que quer sem recurso, ela não pode pagar funcionários, ela não pode pagar advogados, ela fica muito à mercê, né? Fica muito fraca, e a gente não consegue defender todos os legítimos interesses do trabalhador. Então, o trabalhador, em contrapartida, deve procurar suas entidades sindicais, se sindicalizar, participar de alguma maneira, fortalecendo a sua entidade sindical, está fortalecendo a categoria. Entendeu? Então, o trabalhador tem que ter essa mentalidade, que ele tem que procurar a entidade sindical de alguma maneira, para que a entidade sindical não fique cada vez mais fraca, porque eu estou muito preocupado com a questão da representatividade sindical, entendeu? Nós fomos afetados diretamente e só sobreviverão as entidades sindicais que tiverem o apoio da categoria. Se a categoria não se aproximar do sindicato, o sindicato cada vez vai ficar mais fragilizado. Quer dizer, corroborando aí com esse pensamento, né, eu tenho um pensamento meu, eu tenho isso como um princípio, eu sempre disse isso. Infelizmente, na justiça do trabalho, os trabalhadores como um todo não têm essa consciência. Não existe defensoria pública, né, não existe o defensor público. Né, você tem um defensor público na esfera civil, né, o cidadão, quando ele tem qualquer problema, sei lá, na aquisição de um produto, que o produto se apresentou de forma deteriorada, um serviço que não foi realizado e que ele pagou, muitas vezes o cidadão vai se escudar, né, ele vai se tornar um escudo na defensoria pública. E aí ele pode procurar um defensor público na esfera civil. Na esfera criminal, a mesma coisa, né? O cidadão comete um delito penal e ele não tem advogado, e sem advogado, na realidade é o que diz, né, a própria ordem dos advogados, né,
sem advogado não há justiça, né? E sem justiça não há democracia. E aí o que acontece? Na justiça penal, criminal, o cidadão sem o advogado, o próprio Estado concede a ele o advogado. E na esfera trabalhista não. Na área trabalhista não há, na realidade, advogado do trabalho voltado com a defensoria pública. Então o trabalhador ele só tem duas possibilidades. Ou ele procura a entidade sindical para defendê-lo, ou ele procura os escritórios comerciais de advogados. Como as entidades sindicais ficaram, né, insolventes, né, como bem o senhor disse, ela não tem muitas vezes recurso para pagar o salário do advogado, pagar as custas de todo o processo, e o trabalhador fica sem representatividade. Ele fica lá sem defesa. Né? Então, sem justiça não há, como diz bem o ditado, não há democracia. Então, que democracia é essa aí que nós ficamos sem o poder de defesa, né? Bom, vamos lá. Qual é a solução que o senhor tem aí em relação às entidades sindicais para que elas possam sobreviver nesse mundo pós-reforma trazida aí pela alteração da CLT em 2017? Bom, a minha sugestão principal, como de qualquer dirigente sindical, é que o sindicato ele faça uma grande campanha estadual ou municipal de sindicalização, disponibilizando o sindicato para a categoria, com todos os seus benefícios que ainda dispõe. Chamar a categoria para dentro do sindicato, criar uma série de programas de aperfeiçoamento profissional através de cursos, conferências, teleconferências, ou seja, quem tem que manter as portas abertas das entidades sindicais é a categoria. E nesse momento não pode existir essa palavra gratuidade. A categoria tem que pagar os cursos, tem que pagar todo o processo que o sindicato vai estar oferecendo com essa demanda de cursos em geral. Entendeu? Essa é uma solução para ontem, não é nem para hoje, é para ontem. Porque sem recurso, as entidades estão fadadas ao insucesso. Eu já estou sabendo que tem várias entidades sindicais já colocando patrimônios à venda. Sede campestre e várias salas, né? Isso, aquela entidade que tem bens para uma emergência dessa se socorrer de alguma maneira, mas tem entidade que não tem bens. E aí, como é que vai ser? Se a categoria não chegar para a entidade sindical, realmente as entidades sindicais elas estão correndo um sério perigo de fechar as portas. Quer dizer, o fechamento de uma entidade sindical, em outras palavras, podemos dizer que representa o enfraquecimento total das categorias de trabalhadores perante o capital, né? Então, o capital vai passar a ter um poder muito maior do que já tinha, e aí, infelizmente, o trabalhador passa a perder mais direitos do que ele tinha. Aqueles trabalhadores que têm, por exemplo, acordos coletivos, convenções coletivas, as empresas começam a não querer mais nem fazer os acordos nem as convenções coletivas, e isso aí vai enfraquecer mais ainda, né? Então vamos lá. Qual é a sua opinião em relação ao fato agora, né, no governo do presidente Jair Bolsonaro, que houve essa reformulação, né, dos ministérios, em particular o Ministério do Trabalho e do Emprego, né, que foi, na realidade, ele não foi extinto, né, ele foi absorvido, né, ele foi encampado, né, ele foi englobado por um outro ministério, que é o Ministério da Economia. Qual é a sua opinião aí nessa estruturação que foi feita pelo governo em relação ao antigo Ministério do Trabalho? Qual é a sua opinião? O que o senhor vê disso? Olha, realmente a gente lamenta muito, né, a extinção do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Mas coisas estavam acontecendo dentro da entidade maior de defesa do trabalhador que não condiz com a responsabilidade do Ministério do Trabalho e Emprego.
várias fraudes, como foi detectada, falado na imprensa, falado, escrita, e foi denunciado pela Polícia Federal, compra de entidades sindicais, entendeu? Muita coisa grave estava acontecendo. Agora, com essa mudança para o Ministério do Trabalho, nós migramos agora para o Ministério da Economia, entendeu? As entidades sindicais. E o registro sindical, a criação do sindicato, em geral, qualquer coisa do sindicato ficou no Ministério da Justiça, aos cuidados lá do ministro Moro, né? Então, o que ocorre? Então, eu estive olhando o organograma, para a gente, poucas mudanças acontecerão, porque as superintendências regionais do trabalho vão permanecer e o organograma vai mudar, mas a nossa categoria prevencionista de médico, técnico, engenheiro, enfermeiro do trabalho, a gente não vai mudar nada, a gente vai ficar dentro do órgão das secretarias, então poucas mudanças vão ocorrer. Então, de modo que toda mudança no início provoca assim, uma certa desconfiança, né? Será que isso vai dar certo ou não? Mas da maneira como foi exposto e está sendo demonstrado pelo governo, não vai ter perda nenhuma para a categoria prevencionista e essas mudanças, com certeza, não vão prejudicar a categoria e vai dar tudo certo. Bom, o senhor foi presidente da FENATEST, né, a Federação Nacional dos Técnicos de Segurança do Trabalho, e sabemos que foram 3 mandatos, né? Quais foram as conquistas para a categoria que tiveram aí durante a sua gestão à frente da FENATEST? O que a categoria pode ter de conquistas, né, nesse período que o senhor teve como presidente da federação? Você sabe que ninguém trabalha sozinho, né? Eu fiquei como presidente da federação durante quase 12 anos, 3 mandatos. E a equipe que estava comigo era muito boa. Todo mundo trabalhava em prol dos legítimos direitos dos técnicos do nosso trabalho ali no Brasil. E a gente conquistou bastante melhorias, né? Por exemplo, quando eu entrei, existia um CBO, que o técnico de segurança era um mero entregador de equipamento de proteção individual para os trabalhadores. E aí, o que acontece? Se vocês forem ver o nosso CBO hoje, o CBO ele foi construído no meu mandato. Então, hoje, o técnico de segurança do trabalho, no novo CBO, o técnico de segurança do trabalho ele pode ser perito, desde que tenha capacidade para tal, e vocês vejam da maneira como está o CBO, da importância, né? Em relação ao PPP, perfil professor gráfico, nós também tivemos uma grande conquista, porque quando saiu o PPP, o profissional que assinaria o documento, estava lá, registro conselho de classe. Quer dizer, nesse caso só poderia ser os engenheiros de segurança e os médicos do trabalho. Isso. E aí, eu solicitei com a minha equipe uma reunião com o presidente do INSS e expliquei para ele que os médicos do trabalho, engenheiro de segurança, não atenderia a demanda a nível Brasil. E após essa reunião, foi me entregue um documento que onde teria lá assinatura, registro de classe, todos os técnicos de segurança poderiam assinar e carimbar. Eu lembro bem que essa passagem, porque isso foi bem ventilado, né? Na época foi o Dr. Remídio, né? Que fez essa modificação, né? Então, quer dizer, a partir daí o técnico passa a poder seguir o registro dele, o nome dele, dentro do perfil profissional sem qualquer problema. Sem qualquer problema. E também, como presidente da federação, a gente teve que organizar mais de 20 sindicatos a nível Brasil, né? A federação teve um papel primordial, visitando os estados, fazendo eventos
e transferindo aquela arrecadação dos eventos em prol daquele sindicato, para que ele tivesse uma receita, um melhor atendimento para a categoria em cada estado, né? Por exemplo, quando eu assumi, não preciso citar o nome dos estados, mas tinham vários estados que o sindicato funcionava na casa do presidente. E aí, graças à minha equipe muito boa e ao trabalho de todo mundo, a gente conseguiu que todo o sindicato tivesse um espaço para poder atender melhor a categoria nacionalmente. E essa questão, né, a federação, né, aí surge em mente o pensamento em torno do nosso tão sonhado Conselho Federal e os Conselhos Regionais, né? Por que os técnicos de segurança do trabalho até hoje não conseguiram ainda, na realidade, constituir o seu Conselho Federal e os Conselhos Regionais? O que houve para não conseguir? Olha, essa pergunta tem que ser respondida muito tempo, mas a gente está nessa luta pela criação do nosso CONFETEST, que é o Conselho Federal dos Técnicos de Segurança do Trabalho, desde o ano de 1999. Eu persegui durante os meus quase 12 anos de mandato uma busca incessante, queria coroar os técnicos de segurança do trabalho, e eu principalmente, no nosso Conselho Federal. Porque quem tem obrigação de tomar conta e fiscalizar a categoria é o conselho da própria categoria. E várias vezes eu tive várias tentativas e não consegui. Uma vez, na época do governo Fernando Henrique, estive muito próximo, mas não conseguimos. Na época do governo Fernando Henrique, só passou um conselho a nível nacional, que foi o Conselho Federal de Educação Física. De lá para cá não tinha passado mais nada. E o tempo passou, e depois eu saí, entrou outro presidente, e por incrível que pareça, eu procurei, persegui tanto essa oportunidade e não consegui no meu mandato. Então o presidente que me sucedeu teve essa oportunidade, mas quis se atrelar à criação, ficar o técnico de segurança atrelado ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, PASME. É totalmente errado, totalmente inconsequente um pensamento desse. Entendeu? Então, o que ocorre? Então, passou o Conselho Federal dos Técnicos Industriais, passou o Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas, e nós perdemos essa grande oportunidade devido a uma falta aí de gerência melhor e de lutar pela criação do nosso próprio conselho, né? Mas isso nós não podemos desistir, vamos continuar essa luta, porque o Conselho Federal será o ápice da categoria. Qual é, assim, a sua visão, né? Diante de tudo isso aí que a gente vem vendo, né? Alteração da CLT, terceirização da atividade fim, né? A não constituição do conselho, investidas e mais investidas que nós sabemos que existem em torno da categoria, né? Exigindo que ela seja filiada a conselho, né? De classe que não a dela, né? A sua visão, qual é o futuro dos técnicos de segurança do trabalho a nível Brasil? O que o senhor acha que poderá acontecer com os técnicos daqui para frente, nesse mundo novo que a gente está tendo aí? Na minha visão, a gente tem que voltar um pouco ao passado para a gente chegar no que eu vou falar, entendeu? A minha visão é o seguinte: tudo começou com o inspetor de segurança do trabalho na década de 70. O cara lá era cuidadoso no seu local de trabalho, e aí o patrão chamava e falava: olha, você vai ser um inspetor de segurança do trabalho. Como chegou na década de 70, o Brasil era campeão mundial de acidentes, como toda a categoria sabe. E o governo, nós perdíamos os índices de óbitos e acidentes de trabalho para até países da África. Olha que incoerência, né? E o governo resolveu
criar o curso de Supervisor de Segurança do Trabalho, que era um curso de formação de 3 meses e exigia a certificação do 1º grau, o antigo ginásio. E aí, esses profissionais entraram no mercado, começou a fazer um trabalho, verdadeiros abnegados, lutando contra tudo e contra todos, e a categoria foi crescendo, e em 1985 a nossa categoria foi regulamentada pelo então presidente José Sarney, em 1985. Então, nós passamos ao status de técnico de segurança do trabalho, um curso de nível médio, uma grade curricular de 1.200 horas, com 400 horas de estágio, e a categoria ela deu uma guinada, entendendo? De nível técnico, uma melhoria muito boa para os profissionais. Mas o tempo foi passando e apareceu uma nova categoria. Foi criado os tecnólogos em segurança do trabalho, que é um curso considerado de 3º grau, uma grade curricular de 2.840 horas. Então eu vejo o futuro do técnico de segurança do trabalho aos moldes da grade curricular do tecnólogo de segurança do trabalho. Eu estou antevendo, não sei, daqui a 4, 5, 10 anos, que alguma mudança vai ocorrer, que a nossa grade curricular, vamos passar para o 3º grau, a nível do tecnólogo de segurança do trabalho. Nesse caso aí, haveria na sua visão, uma modificação da grade de formação, e aí o técnico de segurança passaria a ter um outro status, seria isso, né? Bom, queremos agradecer a sua presença, o seu apoio, em prol da luta da categoria, e deixamos aí as suas considerações finais, para que a gente possa fechar com chave de ouro essa nossa entrevista hoje. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer o convite e o lançamento do nosso programa de televisão, dizer que esse ano a gente vai estar diretamente ligado no projeto 30 anos, chamar as empresas para participarem do projeto 30 anos, chamar toda a comunidade prevencionista, chamar todos os alunos e profissionais de todos os segmentos e dizer que eu tenho certeza que o lançamento desse nosso programa de TV será coroado de pleno sucesso e o sindicato estará bem amparado e difundido nesse programa tão importante para a categoria. Queremos agradecer a presença do presidente do sindicato nessa nossa entrevista e pedir a vocês aí que possam nos ajudar curtindo a nossa página, se inscrevendo no nosso canal, dando aquele like no nosso canal, porque nós teremos boas coisas para a categoria, estaremos divulgando bastante material através desse canal, e a categoria pode ter certeza de que, aliado a esse programa do 30 anos, teremos várias atividades para a categoria no Rio de Janeiro que se ressente desse tipo de evento. Então vamos aproveitar as redes sociais para isso. Então queremos agradecer a vocês, obrigado, uma boa tarde.